Essa cobertura de RC familiar, eu acho ela linda, maravilhosa. Gente, ela é baratinha e às vezes eu já peguei a pólice e não tem contratado. E você não sabe a dor de cabeça que ela alivia do seu segurado. E como o seu segurado ele vai te agradecer, ele precisando fazer uso dessa cobertura e você contratou para ele. Muito boa noite, povo! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, Ana Rocha e trago conteúdos para os corretores de seguros para ajudar todos a atingirem os seus 5,30, ou seja, mais de 5 dígitos de faturamento por mês. R$ 10.000, né? Resumidamente. Hoje a gente vai falar sobre as coberturas do RE, né, os ramos elementares, para que você faça uma venda mais consultiva, porque assim, você precisa entender, né, o que cada uma das coberturas significa para poder vender com mais qualidade e passar para o seu segurado o que é que significa cada uma dessas coberturas. Eu não trouxe aqui exatamente todas, mesmo porque cada seguradora trabalha de maneira diferente, porém eu trouxe as essenciais. Aqui 90% faz ou comercializa, tá? Incêndio, raio, explosão. Essa cobertura ela vai cobrir danos estruturais ao imóvel e ao seu conteúdo. Então, toda vez que você for colocar essa cobertura, que inclusive ela é chamada também de cobertura básica, né? Porque sem a contratação dela, você não consegue contratar as demais coberturas, você tem que tomar atenção na contratação dela, porque existem duas maneiras de você colocar o LMI, que é o limite máximo indenizável. Algumas seguradoras elas separam prédio e conteúdo, e outras tá junto, prédio e conteúdo no mesmo pacotinho. Então, se você colocou prédio e conteúdo no mesmo pacote, você tem que saber quanto mais ou menos seria se pegasse um incêndio na residência, né, no imóvel da pessoa do seu segurado, mais os conteúdos. E lembrando que o valor que você vai levar em consideração nunca é o valor de venda, o valor de localização. É sempre o valor que a gente chama, o valor de tijolo, o valor de construção. Por quê? Porque o valor do tijolo é o valor do tijolo. O valor de venda, sim, ele diferencia de acordo com o CEP. Ah, é região, vai para quem é de São Paulo, Morumbi, é região Paulo Velho, tem muita diferença, né? O metro quadrado, ele assim modifica completamente de acordo com a região que a residência está. Então, toda vez que você for levar em consideração a reposição do bem, não leva em consideração o valor de venda, né, daquele local. Leva sim a construção. Por quê? Para a pessoa reconstruir aquela casa e não que ela vai comprar outro naquele bairro. Pode fazer com valor de venda? Lógico que você pode fazer. Quanto maior a cobertura você colocar, melhor é para o seu segurado. Porém, por consequência, também vai ser mais caro o seguro. Então, por isso que a gente dá essa dica que você sempre leva em consideração o valor do tijolo e não o valor do local da residência. Beleza? Aí a pessoa fala, não sei, a minha casa aqui, na localização que ela tá, vale 1 milhão. Tá, mas o terreno já é seu. Então você vai reconstruir. Para você reconstruir quanto? Ah, não, para eu reconstruir, sei lá, uns 300 mil, 400 mil, beleza? É esse valor que você vai levar em consideração. Aí você vai perguntar, e o conteúdo? O que tem dentro? Por que você tem que saber também o conteúdo? Porque se der um incêndio, não é só a estrutura, não é só a casa que a pessoa vai perder. Ela vai perder tudo, ela vai perder geladeira, vai perder roupa, ela vai perder tudo, literalmente tudo. Então, você tem que levar em consideração o valor do prédio mais o conteúdo para poder colocar o valor da cobertura, né, o LMI, limite máximo indenizável, corretamente para, numa eventualidade, isso aconteça com o seu segurado, ele esteja amparado e consiga repor o bem dele. Aí eu até coloquei aqui que a cobertura de raio não cobre danos elétricos, porque assim, alguns segurados confundem
como a cobertura básica, né, é incêndio, raio, explosão, e na maioria das seguradoras, tá? Existem outras seguradoras que embute na cobertura básica a queda de aeronave, granizo, vendaval, mas a maioria trabalha com incêndio, raio e explosão. Por isso que eu coloquei dessa maneira, tá? Alguns segurados acham que, vamos supor, deu um raio lá na casa dele e queimou a geladeira, por exemplo. E ele não contratou a cobertura de dano elétrico. Só que na cabeça dele, como tem a cobertura de raio, estaria coberta esse dano que deu na geladeira. E não, tá? A cobertura básica, incêndio, raio, explosão, é para a estrutura e, por consequência, se o conteúdo foi danificado. Quando um raio cai, dá uma descarga elétrica e danifica um único equipamento, a cobertura a ser utilizada é a de dano elétrico. Então, se o segurado não contratou a cobertura de dano elétrico, neste caso específico, não teria cobertura. Ok? A próxima que a gente vai falar é sobre alagamento. Alagamento, assim, todo o prejuízo decorrente desse tipo de evento, né, que a gente chama o sinistro, né, a gente chama de evento o incêndio, o alagamento. Então, todo o prejuízo decorrente deste evento ao o imóvel segurado, né, que está ali na apólice, seja residencial, seja empresarial, porque a gente está falando de RE, então pode ser até um escritório e tudo mais. A gente usa mais até o exemplo da residência para ficar mais claro para vocês entenderem e focar num único produto. Porém, ele também atende e engloba os outros tipos de produto dentro do RE. Então, todo prejuízo decorrente deste evento ao imóvel e o seu conteúdo, incluindo dano elétrico ao equipamento. Por quê? Nesse caso, cobre o dano elétrico. Porque, assim, a gente está levando em consideração que a pessoa está lá na casa dela, toda bonitinha, aí alagou. A água subiu. Tinha equipamentos na tomada. A água molhou, obviamente, perdeu. Neste caso, então, decorrente do alagamento, tem a cobertura para os equipamentos elétricos também, tá? E não cobre danos aos veículos na garagem. Por que eu deixei isso aqui meio específico e detalhado para vocês? Já tive casos na corretora de alagamento, sim, da pessoa perder praticamente tudo dentro da casa dela. A pessoa, ela não tinha a cobertura, nesse caso específico, ela não fez o seguro para a residência. Ela tinha o seguro do automóvel. Então, o seguro do automóvel cobriu, obviamente, o veículo. O veículo estava coberto, lindo, maravilhoso, foi indenizado. Nesse caso, deu perda total, a companhia pagou, lindo, maravilhoso. Agora, já houve outro caso também, que a pessoa tinha para a residência e não tinha para o automóvel. E aí ela contestou o fato de ser um bem dela que estava dentro da garagem e houve o alagamento e pegou o veículo dela. Só que toda vez que você tiver um seguro específico para aquele determinado bem, não há cobertura. E foi exatamente isso que aconteceu. A casa da pessoa, pelo seguro residencial, foi toda amparada, todo o dano que ela teve foi coberto, lindo, maravilhoso. Porém, o caso não. Porém, o carro, como a pessoa não tinha feito seguro para o automóvel, não teve cobertura, tá? Então, mesmo que o automóvel esteja dentro da garagem, não tem cobertura caso aconteça algum problema na residência, como no caso do alagamento que danificou o veículo dessa pessoa, tá? Existe o seguro para o automóvel que a pessoa deveria ter também para que ele estivesse coberto. Então, isso vocês precisam deixar claro para o segurado de vocês, para que eles não caiam no engano de achar, tá dentro da minha casa, tá tudo bem. Não, seguro automóvel, seguro automóvel, seguro residência, seguro residência. Outra cobertura, desmoronamento, que garante os prejuízos que o imóvel tiver por um desmoronamento, seja de muro, de parede, de marquises, sabe aquelas, você tá ali no... Normalmente prédio tem marquise, né? Que tem aquela tipo, não é sombreira que fala, esqueci. Tipo uma sacadinha que tem. Aquilo lá chama marquise. Então, se aquilo cair, também é amparado por esta cobertura.
E por que eu deixei aqui apontado que não cobre causas externas? Por quê? A gente já teve um caso de um sinistro num condomínio. O muro do condomínio caiu. E aí, caiu em cima de veículos que estavam estacionados nesse condomínio e tudo mais. Só que aí a gente foi fazer o levantamento, né? A seguradora, obviamente, ela vai fazer a peritagem de todo o sinistro que você abre. E a gente abriu através dessa cobertura de desmoronamento. Só que quando o perito chegou até o local para poder fazer a análise e verificar qual foi o motivo do desmoronamento, na verdade não houve o desmoronamento. O muro não simplesmente caiu por cair. O vizinho estava em obra, aí o que ele fez? Ele começou a encostar no muro que era divisa com ele, né, que era esse condomínio, a areia, a madeira. Ele começou a colocar ali o material que ele ia usar para a obra dele. E nisso que ele começou a acumular, encostado com o muro, começou a fazer uma pressão no muro, né? O muro que dividia esse terreno com esse condomínio. Então, o muro, ele desabou, mas ele desabou por um movimento externo que esse vizinho causou. Então, na verdade, não é que o muro desmoronou. Se o muro tivesse desmoronado, sim, o condomínio estaria amparado por essa cobertura de desmoronamento. Só que, como foi o caso lá que eu acabei de contar do vizinho, quem era responsável pelo acidente, pelo dano causado, não só pelo muro, eu acho que só o muro, se não me engano, com mais de 20 mil reais para poder refazer o muro. Imagina o muro de um condomínio, isso porque caiu só de um lado, né? E esse muro caiu em cima de veículos, que ali era bem o estacionamento do condomínio. Então, essa pessoa ela ficou com prejuízo do muro e de cada veículo que estava ali foi danificado. Então, por isso que esta cobertura de desmoronamento é, de fato, desmoronou. Não teve uma ação externa para que caísse, tá? Por isso que eu deixei aqui para vocês como um exemplo, para que vocês entendam e possam também explicar esse tipo de evento caso ocorra com o segurado de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode escrever que a gente vai tirando, tá? Impacto de veículos. Tanto veículos aéreos quanto veículo terrestre. Ele vai garantir todo o prejuízo que um terceiro causar ao imóvel. E por que eu deixei bem letras garrafais terceiros? Porque às vezes, né, tem aquela pessoa, ó céus, ó vida cruel, e vou aqui tentar dar um jeitinho, e vai ele mesmo com o próprio carro e causa o dano. Ou algum parente revoltado, ou vai lá e. Não, gente, tá? Não pode, fraude não é coberto em nenhum tipo de seguro, não tem, isso não tem cobertura. Por isso que eu deixei claro, veículos de terceiros, um ato intencional, tá? Aí é importante saber, toda vez que você for fechar até uma apólice, se essa pessoa mora em casa, né? Casa, terra, tal, bonitinha, ou se ela mora também numa rota de aviões, uma rota de algum tipo de aeronave. Por quê? Porque se ela morar numa rota de aeronave, vamos colocar para quem vai de São Paulo, ali para os lados do Jabaquara, né? Do aeroporto ali de Congonhas, ou Guarulhos, para quem mora ali na região, né, de aeroportos, é muito interessante vocês contratarem esse tipo de cobertura, porque obviamente pode não acontecer nada, mas se acontecer, a pessoa estará amparada nessa cobertura. Imagina a pessoa de repente é surpreendida por um avião aterrissando ali na sala. Vai danificar mais ou menos tudo. E torcer muito para Deus também que nada de ruim vai acontecer para ninguém, essa casa estaria fechada quando isso acontecesse. Mas a pessoa vai ter essa novidade quando chegar em casa, e aí ela vai falar, não contratei o seguro. Aí vocês podem virar para mim e falar, mas a empresa
do avião é responsável. Sim, ela é responsável. Mas até que haja uma indenização, não é melhor você garantir ao seu segurado que de fato ele vai receber e de uma maneira até mais rápida a indenização daquele bem dele? Ele ter a certeza que está garantido caso algo dessa magnitude aconteça? Então seria nessa. Assim como a gente já vê aí, casos até mais corriqueiros de veículo mesmo terrestre, né? Um carro está ali desgovernado, perdeu a direção e invadiu a loja da pessoa. Imagina, a pessoa tem lá toda uma relojoaria que seja. O carro entrou, quebrou vidraça, quebrou prateleira, quebrou os bens, né? Ali o material de trabalho da pessoa. É exatamente nesta cobertura que todos os danos estarão amparados. Porque, de repente, por mais que o dono desse veículo, né, que é algo até mais fácil de acontecer, seja o responsável, vamos colocar aqui, ele não tem seguro. Ah, mas mesmo assim ele é responsável. Sim, mesmo assim ele é responsável. Mas até você acionar ele na justiça, até ele conseguir arranjar uma maneira de pagar, às vezes pode ser parcelado em 500.999 vezes, é o seu trabalho que está comprometido, às vezes é o seu lar que está comprometido. Então, sempre oriente os seus segurados, todas as coberturas que tem, que é possível contratar, o que é que elas trazem de garantia para eles e deixa a decisão deles, se vai contratar ou se não vai contratar. Mas você ofertou, você deixou claro e principalmente nesses casos, quando for uma casa térrea, é interessante a pessoa ter uma cobertura de impacto de veículos, porque como eu disse, não é incomum um veículo desgovernado, de repente vai lá e rompe a barreira do portão da casa da pessoa. Então, esse tipo de cobertura, ela garante esse tipo de indenização, tá? Não só o portão, como tudo que foi danificado decorrente desse evento. A próxima que a gente vai falar é sobre danos elétricos. Os danos elétricos, eles vão cobrir os prejuízos causados ao conteúdo. Lembra? Diferente da cobertura básica que eu acabei de falar, daquela do raio, os segurados normalmente acham, deu um raio, foi decorrente de raio, queimou ali a minha geladeira, meu celular. Não. A cobertura básica de raio é estrutura, tá? No dano elétrico, sim. No dano elétrico, ocorreu uma descarga elétrica, danificou o celular, o notebook, a máquina de lavar, a geladeira, o equipamento eletrônico que tenha queimado decorrente dessa descarga elétrica. Ele está amparado nesta cobertura específica, tá? E para que haja uma indenização, é preciso apresentar um laudo técnico provando que o equipamento de fato foi danificado por conta de um dano elétrico. Porque não adianta a pessoa tem lá o equipamento queimado em casa, e aí ela espera um dia de chuva muito forte e vai acionar o seguro dizendo que queimou por conta de um dano elétrico. A companhia não é boba, né? Então, vocês têm que deixar o segurado de vocês ciente disso, que, ok, a gente pode abrir o aviso como dano elétrico sem problema nenhum, porém, ele vai ter que apresentar um laudo, um laudo técnico que a gente chama, né? Onde o especialista vai deixar ali detalhado qual foi o motivo da queima daquele equipamento. Uma vez provado que realmente foi decorrente de descarga elétrica, de um dano elétrico, né, de um raio, aí o seguro vai cobrir, tá? Então precisa apresentar este laudo técnico. Não adianta simplesmente o segurado falar, olha, tive um problema porque deu um raio aqui em casa, tá aí, queimou isso. Pode ter queimado quantos forem, não tem problema nenhum. Apresentando o laudo técnico, beleza. Vamos falar um pouco também de quebra de vidros. É assim, quebra de vidros, ela é muito ampla, essa cobertura, tá? Ela cobre, e assim, eu coloquei até quebras involuntárias, porque se a pessoa falar, eu tava lá com muita raiva,
peguei, sei lá, um objeto e ataquei na janela e quebrei, ataquei na porta, na mesa de vidro, quebrou. Gente, você obviamente assumiu, né? Se você vai abrir um aviso de sinistro desse jeito, você nem abra, porque a negativa tá mais que na cara. Uma vez que você fez proposital, o seguro obviamente não vai cobrir. Então, vocês têm que deixar claro para o segurado de vocês que os danos, eles têm que ocorrer de maneira involuntária. Não estava lá numa briga de casal, de repente, ou então é aquelas famílias de grego, né? Que pega as coisas e ataca no chão para poder quebrar. Não, não cobre, isso não cobre. É só realmente danos involuntários. Box, espelho, sabe aquelas sacadas de vidro que normalmente apartamento tem, ou aquelas casas em condomínio fechado que as pessoas fazem o muro de vidro, também cobre, pia, mesa, vidro, é mármore. Então, todos esses tipos também está coberto através dessa cobertura. Ah, eu até coloquei aqui que até mesmo divisória de vidro quebrada pelo calor do fogão, porque já aconteceu, inclusive esse caso foi comigo mesma. Eu morava num apartamento, tinha lá a cozinha e a lavanderia meio que juntas, né? Só que tinha aquela porta que dividia uma área da outra. E o fogão, ele ficava bem próximo dessa divisória de vidro. E usando no dia a dia normal o fogão, acho que o calor do fogão, com o frio que tava o dia lá, acabou que trincou todo o vidro. A parte bem onde ficava o fogão, daquela folha até fixa, né? Não era da porta. Acionei o seguro foi, viu, trocou, lindo, maravilhoso. Inclusive, não foi só uma vez. Aconteceu acho que umas 2 vezes, só nesse apartamento que eu morava. Então, assim, por quê? Foi algo involuntário. Quando não é intencional, ok, é vidro, quebrou. Já aconteceu também, esse caso foi até com meu marido, que ele me falou que ele estava tomando banho, acho que tinha no box, ele deixou aquela. Era um suporte de toalha normalmente de aço inox, né, que vende muito, e você deixa no próprio box, né, no vidro do box. E aí, quando ele foi puxar a toalha, aquilo causou uma pressão no vidro e acabou que estralhaçou tudo. E ele, lógico, teve lá leves cortes, normal, né, normal pelo acidente. Mas a companhia foi lá, acionou o seguro e colocou outro box bonitinho, tá? Então, essa cobertura de vidros cobre todo e qualquer vidro dentro do imóvel que a pessoa tenha contratado o seguro, danos involuntários. Essa cobertura de RC familiar, eu acho ela linda, maravilhosa. Gente, ela é baratinha e às vezes eu já peguei apólices que não tem contratado. E você não sabe a dor de cabeça que ela alivia do seu segurado. E como o seu segurado ele vai te agradecer, ele precisando fazer uso dessa cobertura, e você contratou para ele. Então, assim, se você não tem o hábito de contratar, contrate. Você vai ver que é muito barata essa cobertura, pelo valor que você consegue contratar, e os benefícios que ela traz, e o valor que ela agrega na sua venda. A cobertura de RC familiar, ela vai cobrir os danos causados a terceiros que os moradores da casa causou. Cobre também até para empregados domésticos, mas desde que esteja registrado em carteira, tá? Se foi aquela diarista que não tem vínculo, aí não cobre. Tem que ser registrado em carteira. Aí também é estendido para esse empregado doméstico. Fora isso, é o segurado e os moradores da residência e também até animais domésticos. Inclui, porque a cobertura de IRC, vamos supor que seu filho está lá jogando bola, né? Aquele anjinho que você tem, ele chutou a bola, bateu lá na vidraça do seu vizinho
e quebrou a vidraça. A vidraça quebrada, essa cobertura de RC familiar vai cobrir e você não vai ter dor de cabeça com seu vizinho. Vai pedir desculpa ali e tal, mas olha, eu tenho seguro e a gente vai arrumar aí esse prejuízo. Queda de vaso, sabe quando tem ali a casa térrea, normalmente, aquelas casas sobradinho, que tem aquela varandinha, que as pessoas normalmente colocam os vasinhos ali? Pode acontecer daquele vasinho cair e de repente ele pode cair em cima de um carro. Ou seja, o dano que aquele vasinho causar pode cair na cabeça de uma pessoa. Olha que perigo. O dano que causar esse vasinho que caiu também é amparado por essa cobertura RC familiar. Já aconteceu, eu coloquei aqui quebra de algum item numa loja. Eu estava com meu sobrinho andando no shopping, linda, maravilhosa. A gente entrou lá numa loja. Aí a mãe dele foi no provador e eu fiquei do lado de fora, né, olhando as crianças e tal. E o meu sobrinho, anjinho, ele sentou naquelas prateleiras que tem na loja, né, onde ficam as roupas e tal. Ele sentou e a prateleira era de vidro. Não sustentou o peso dele. A sorte, graças a Deus, agradeço até hoje, que ele não se machucou, porque o vidro não era aqueles vidros temperados, sabe? Virou, nossa, quase um arpão assim, ó, do lado dele, que eu gelei só de ver aquele vidro. Levantei ele devagarzinho, tirei todos os caquinhos dele e tal. Olhei para a dona da loja, pedi 1000 desculpas e falei que a gente ia cobrir o prejuízo, tal, né? Afinal de contas, foi o meu sobrinho que tinha causado aquele dano. Aí você fala, mas o seu sobrinho, o seu seguro? Não, o meu, da minha residência, não cobriria, porque ele é meu sobrinho, ele não mora comigo. O seguro que vai cobrir no caso da minha irmã, que óbvio, é a mãe dele, e ele é morador da residência dela. Então, o seguro da residência dela que iria cobrir esse dano que foi causado à loja. Então, assim, essa cobertura ela é tão ampla, gente. E quando eu falo é qualquer prejuízo mesmo que os moradores da residência causar. O seu cachorro, você tem lá um pet, ou gato que seja, não sei. Ele foi e mordeu alguém. Essa pessoa se machucou, essa pessoa teve que passar por um tratamento, essa pessoa está amparado por essa cobertura de RC familiar. Então, assim, todo e qualquer prejuízo que o segurado e os moradores daquele local, estendido aos pets e aos empregados domésticos, desde que registrado em carteira, está amparado por esta cobertura. Inclusive, essa cobertura também, nas outras lives que eu fiz, eu já citei uma vez que teve um problema no condomínio onde eu moro, de uma moradora que saiu e aí rompeu lá a mangueirinha da máquina de lavar, né? Porque a gente não tem o hábito de desligar a torneirinha da máquina de lavar, né? E aí rompeu, começou a vazar água, vazar água, vazar água, molhou toda a casa dela, infiltrou nos elevadores, infiltrou na casa do vizinho. Só dos elevadores, nesse evento, foi um prejuízo de uns 30 mil reais. Aí você imagina, 30 mil reais essa cobertura paga. Se você, obviamente, contratou a cobertura e tem o valor para suprir esse tipo para suprir este tipo de dano. Então, gente, é uma cobertura muito ampla. A sua casa causou dano para um outro, os seus filhos, seu marido, a sua esposa causou dano para uma outra pessoa, essa cobertura de RC familiar. Então, toda vez que você for contratar uma pólice para um segurado seu, não passe despercebido por esta cobertura. Ela é barata e ela alivia muito a dor de cabeça do seu segurado. Ele vai te agradecer o dia que ele tiver um problema, e ninguém merece ter problema com o vizinho, né? Imagina, todo dia você ter que topar com o vizinho, ter que abaixar a cabeça porque você está, entre aspas, devendo. Se você tem o RC familiar contratado, né? Se você contratou para ele, essa dor de cabeça ele não vai passar e vai te agradecer eternamente. Então, corretor, contrate para o seu segurado. Vazamentos e tubulações. Nesse mesmo exemplo que eu dei dessa vizinha que teve lá a torneira que rompeu a mangueira, né, e começou a vazar, o dano do terceiro, né, ou seja, dos elevadores, do vizinho e tal, é RC familiar.
Só que o problema causado dentro da casa dela, né? Os móveis que foram danificados, o piso era aquele laminado, sabe? Tipo que imita madeira, estufa, ou seja, causou ali um estrago grandinho. Os danos dela, da residência dela, é nessa cobertura de vazamento de tubulações, tá? Por quê? Quebrou o cano, infiltrou água lá na residência dela, e aí todo o prejuízo que causou dentro da residência, tá? Aí por isso que eu deixei aqui, essa cobertura é para dentro do imóvel segurado. Esse imóvel, tô colocando residência, mas pode ser o empresarial, pode ser o escritório, RE, tem essa cobertura, contratou, teve um vazamento, rompeu lá um cano, danificou, e às vezes danifica computador, TV, a gente nunca sabe que cano é esse que vai estourar, não é mesmo? Estourou, o que é que ele tenha danificado vai estar nessa cobertura de vazamentos e tubulações, tá? Também é muito importante você contratar e, digo e repito, sempre casos involuntários, porque vamos supor que o seu marido resolveu dar lá um de eu sei, eu vou aqui furar essa parede para colocar essa prateleira aqui, não pega a planta hidráulica da casa, fura bem no cano. Nesse caso, ele assumiu o risco. Primeiro, ele não é da área, né? Ele não mexe com isso, porque se ele mexesse, no mínimo, ele pegaria a planta hidráulica para poder saber onde é que passa cano. Aí ele me vai bem na lavanderia, onde é cheio de cano para tudo quanto é canto, enfia o prego bem num cano e fura esse cano. Aí não adianta chorar pro seguro, né? Porque aí ele assumiu o risco. Então, gente, é sempre coisas involuntárias. Toda vez que você assumir o risco, aí não tem cobertura. Então, deixa claro para os segurados de vocês. Querem bancar o faz tudo? Pode bancar. Veja a planta hidráulica da casa antes de sair colocando qualquer preguinho na parede. Roubo e furto qualificado. Eu já até deixei como furto qualificado, embora quando você vai contratar a cobertura, ela só tá roubo e furto. Por quê? Porque o furto simples, ele não cobre, tá? Isso é qualquer tipo de seguro. Furto simples não cobre. E quando eu falo qualquer tipo de seguro, é qualquer tipo de seguro que você faça e tem essa cobertura, furto simples não cobre. Furto simples é descuido, você deixou lá ou a porta aberta, ou esqueceu o equipamento em cima de algum local. Furto simples não cobre. Aí, caso haja um assalto, né, vai haver cobertura não só para os pertences levados, como todo o dano que causou. Por quê? Num assalto, né, a pessoa vai lá e arromba a porta. Ela danificou a porta. Você não tem como mais fazer o uso dessa porta corretamente. Às vezes você vai precisar trocar ou só a fechadura ou a porta inteira. Então, vai cobrir todos os pertences que foi levado e também todo o dano que foi causado decorrente desse assalto. Às vezes o meliante, ele é tão cuidadoso, só que não, ele estraga até parede, ele sai quebrando tudo, tentando furar gesso, achando que tem alguma coisa escondida, não sei. E tem uns que faz na maldade mesmo, entra lá meio que para poder vandalizar, além de roubar, te causa um prejuízo danado, quebra suas coisas dentro de casa. Então, isso tudo está amparado na cobertura de roubo e furto qualificado. Por que qualificado? Porque tem que haver vestígio, tá? Tem que haver o rompimento de uma barreira. Se não há rompimento de barreira, se de repente você chegou na sua casa, a porta ali tá aberta, tipo na chave, ou você saiu, deixou a porta aberta, quando você chega tá tudo lá revirado e seus pertences foram roubados, a primeira coisa que vão perguntar, qual foi a barreira que foi rompida aqui? Então, furto simples não cobre. Essa é uma cobertura muito cara? Sim, é uma cobertura muito cara. Porém, ela é uma das mais usadas. Por isso até que ela é muito cara.
Então, oriente os seus segurados para que eles saibam, todo cuidado é pouco, é preciso fechar a casa, é preciso evitar que um prejuízo aconteça. Porque, às vezes, o que passa na cabeça? Eu tenho seguro, qualquer coisa aciona o seguro, e vai lá e descuida do próprio patrimônio. Então, o fato de ter seguro não significa que pode descuidar do patrimônio. Então, deixa claro para o segurado de vocês, oferte, obviamente, essa cobertura também. Eu normalmente até falo, coloque com, sem, valor um pouquinho menor, pelo menos para cobrir, assim, dependendo se o local onde ela mora, o tipo de residência que ela tenha, vamos supor, dificilmente leva, né? Vai ter que parar com um caminhão um assaltante para poder levar geladeira, para poder levar máquina de lavar, às vezes até TV. Tem gente que hoje em dia tem, nossa, TV de 60 polegadas em casa. Por quê? Porque isso tudo vai chamar a atenção da vizinhança. Normalmente, assaltante leva coisas menores. Põe ali, mesmo que um valor baixo, mas coloque essa cobertura para que o seu segurado tenha ciência da importância dela. E ele, na verdade, é que vai ter a consciência e contratar aquilo que cabe a ele, que ele acha interessante. Você, corretor, vai ser o consultor, passar para ele as opções que ele tem, dando inclusive situações para que ele entenda que realmente se faz necessário ter, porque aquilo que eu falei, existem segurados conscientes do problema, né? Já sabe que aquilo pode acontecer, ou já aconteceu com ele, ou ele já soube de alguém que aconteceu, então é consciente do problema. Com certeza, o consciente do problema vai querer certas coberturas, e o inconsciente do problema, a partir do momento que você traz para eles, como eu trouxe aqui para vocês algumas situações que já aconteceram comigo, que já aconteceram com segurados meus, eles começam a se colocar naquela situação e mesmo que não contrate uma cobertura com valor bacana, um valor mais alto de garantia, mas contrata cobertura. Então, é por isso que vocês têm que mostrar para ele sempre a importância de cada cobertura, para o que ela serve. E, obviamente, a decisão final é sempre de quem vai pagar, no caso, o segurado. Mas você, corretor, consultor do seguro que você está passando para esse segurado, tem que orientar ele quais os tipos de coberturas e as diferenças entre elas, para que não haja a confusão, como eu já disse logo no início, daquela cobertura básica de raio e a de dano elétrico, que já aconteceu de segurados confundirem. Então, traga para eles, deixa tudo claro, para que eles entendam a diferença de cada uma. E, lembrando, sempre consulte as condições gerais de cada seguradora que você trabalha. Porque pode haver, sim, diferença de coberturas, tá? Tem seguradoras e a cobertura básica tá assim, incêndio, raio, explosão, ponto. E outras seguradoras, tá? Incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, granizo, vendaval, ou seja, todas essas coberturas embutidas numa única. Aí, óbvio que você vai analisar o limite máximo de indenização, levando em consideração as coberturas que ali está cobrindo o que está sendo contratado. Porque outras seguradoras que tiver só incêndio, raio, explosão, com certeza ela vai ter à parte a cobertura de vendaval, de quebra de aeronave, de granizo. E aí você vai contratar um valor diferenciado, separado para essas coberturas. Por isso que você precisa saber os diferenciais das seguradoras que você escolheu trabalhar, para que você não contrate também algo enganado. Porque às vezes você tem uma apólice na sua corretora, e aí a renovação você vai trabalhar uma outra seguradora. E esta outra seguradora, ela não tem as mesmas métricas de coberturas. Então você precisa saber jogar os valores certinhos para que esteja amparado o seu segurado e amanhã ele não venha reclamado com você. Tá? Tome muita atenção nisso. E sempre que houver coberturas específicas, vai prevalecer a indenização
dessas coberturas. E na falta da contratação da cobertura específica, não tem cobertura, tá? Porque é assim, se você foi lá e contratou a cobertura básica, incêndio, raio, explosão, né? Vou voltar nesse exemplo que é mais simples. Deu lá o raio, queimou o equipamento do seu segurado. Foi um raio, queimou o equipamento. Existe a cobertura específica de dano elétrico, ela não foi contratada, não tem cobertura para o equipamento, tá? Então, por isso que, havendo cobertura específica, você tem que contratar cobertura específica para aquilo. Gente, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Lembrando, quem não está no canal, siga, ative o sininho, entra lá no grupo do Telegram, para vocês serem sempre avisados de uma sacada ou outra. E quando eu tenho live, também aviso por lá. Quando eu tenho live? Toda quarta-feira às 19, né, galera? A gente já tá sabendo, mas vamos reforçar o Instagram e o site, tá? Um beijo para vocês, ótima quarta-feira, até a quarta que vem. Tchau!